Então, lavrada a sentença agora em plenário, convido todos a se levantarem para a leitura da sentença. Autos de ação penal 529-28-2022, 816-0066, autor Ministério Público do Estado do Paraná e réus Caio Henrique Saraiva e Vitor Emanuel dos Santos Almeida. Relatório: o representante do Ministério Público, com base em inquérito policial, denunciou Caio Henrique Saraiva, brasileiro, nascido em 8 de fevereiro de 1996, com 26 anos da data dos fatos, natural de Centenário do Sul, filho de Carina do Carmo da Silva e Egenaldo Aparecido Saraiva, bem como Vitor Emanuel dos Santos Almeida, vulgo Mandrake, brasileiro, nascido em 6 de janeiro de 2004, 18 anos de idade na época dos fatos, filho de Walter Luiz de Almeida e Edna Ferreira dos Santos Pinto, como incursos no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal. Fatos de 19 de março de 2022, que redundaram no falecimento da vítima, Lucas Duarte da Silva, conforme denúncia constante dos autos. Houve a prisão preventiva do Vitor Emanuel dos Santos Almeida, decretada e cumprida em 12 de julho de 2022. Foram juntados os laudos e a denúncia foi recebida em 25 de julho de 2022. Os acusados foram citados e apresentaram respostas. Houve audiência de instrução e o representante do Ministério Público, em sede de alegações finais, entendeu estar comprovado nos autos a materialidade de homicídio duplamente qualificado, pugnando pela pronúncia. Defesa do réu Caio Henrique Saraiva pugnou na oportunidade pela impronúncia e a defesa do Vitor Emanuel dos Santos Almeida também pela impronúncia. Os réus foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, homicídio duplamente qualificado, em 5 de abril de 2023, determinando julgamento pelo Tribunal do Júri. Ocorre que houve recurso sentido estrito, que foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Designada a sessão de julgamento para o dia 11 de dezembro de 2024, com início às 9 horas. Sorteio de jurados dia 25 de novembro de 2024. Da decisão do egrégio Tribunal do Júri. Este foi o relatório. Observando os princípios do devido processo legal e do juiz natural, foram os réus submetidos a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Centenário do Sul. Quanto ao réu Vitor Emanuel dos Santos Almeida, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, quesito 1, por maioria. Reconheceram a autoria, quesito 2, número 2. Os senhores jurados reconheceram que o acusado quis a morte da vítima, rejeitando, portanto, a tese de desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal seguida de morte. Na sequência, os senhores jurados responderam negativamente ao quesito de absolvição, não reconheceram a privilegiadora de violenta emoção e reconheceram as duas qualificadoras, motivo fútil e impossibilidade de defesa do ofendido. Desta forma, o Tribunal do Júri reconheceu a prática do delito de homicídio duplamente qualificado em relação a Vitor Emanuel dos Santos Almeida. Quanto ao réu Caio Henrique Saraiva, o Conselho de Sentença também reconheceu materialidade, reconheceu a autoria como mandante, reconheceram que ele quis a morte da vítima e, na sequência, também reconheceram as duas qualificadoras, motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, condenando também o Caio Henrique em homicídio duplamente qualificado. Então, dispositivo. Assim, considerando a soberana decisão do egrégio Conselho de Sentença, julgo totalmente procedência a denúncia na forma da pronúncia, condenando os réus Caio Henrique Saraiva e Vitor Emanuel dos Santos Almeida, já qualificados nos autos às sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, motivo fútil, 4, recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, do Código Penal. Dosimetria da pena, que é a aplicação da pena. Quanto ao réu Vitor Emanuel dos Santos Almeida, que está presente em plenário. Circunstâncias judiciais do artigo 59, culpabilidade normal à espécie, antecedentes é primário, tecnicamente, conduta social normal, personalidade e motivos do crime normais também, sendo que o motivo fútil já é considerado como agravante, uma vez que o recurso que declarou a impossibilidade de defesa foi utilizado para qualificar o delito, foi juntada à jurisprudência. Circunstâncias consequentes do comportamento da vítima não alteram a pena base. Então, pena base, no mínimo legal, em 12 anos de reclusão. Segunda fase, circunstâncias agravantes e atenuantes em relação ao Vitor. Presente a agravante do inciso 2º A, linha A, do Código Penal, motivo fútil. Porém, também presente a atenuante da menoridade relativa, considerando que na data dos fatos, o Vitor tinha 18 anos de idade, portanto menor de 21 anos, conforme artigo 65, inciso 1º, considerando-se esta preponderante. Fica, então, juntada a jurisprudência a respeito e mantida a
pena na segunda fase. Ausente causas de diminuição e aumento, pena definitiva em relação ao Victor Emanuel dos Santos Almeida, 12 anos de reclusão. Caio Henrique Saraiva, circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, culpabilidade normal, antecedentes, ele é reincidente, evitando-se bis in idem, a condenação será considerada apenas como agravante da reincidência na próxima fase. Conduta social, personalidade, não há o que se considerar, normais na espécie. Homicídio duplamente qualificado, motivo fútil será considerado como circunstância agravante, enquanto o recurso que dificultou tornou impossível a defesa do ofendido, utilizado para qualificar o delito, aumentando a pena base, que partirá de 12 anos. Circunstâncias, consequências e comportamentos normais na espécie. Então, pena base, 12 anos de reclusão. Das circunstâncias agravantes e atenuantes. Não há atenuantes em relação ao Caio, mas há a presença de 3 agravantes. Artigo 61, incisos 1 e 2, a linha A, e 62, inciso 2º. É reincidente, foi cometido por motivo fútil, bem como atuou como mandante do crime. Reincidente, pois condenado definitivamente nos autos número 15.004, 7757-2019, 8.8.26, 0559, pelo delito de tráfico de drogas, com trânsito em julgado antes dos fatos, conforme consulta 2º grau do Tribunal de Justiça de São Paulo. Transitou em julgado em 11 de agosto de 2020 para a defesa, em 10 de agosto de 2020 para o Ministério Público, com punibilidade extinta em 28 de agosto de 2023. Auto de execução penal de São José do Rio Preto. Quanto ao motivo fútil, foi devidamente reconhecido pelo Conselho de Sentença. Presente também a circunstância agravante prevista no artigo 62, inciso 2º do Código Penal, uma vez que a agravante em foco objetiva punir mais severamente aquele que tem a iniciativa da empreitada criminosa e exerce papel de liderança ou destaque em relação aos coautores ou partícipes do delito, coordenando ou dirigindo a atuação dos demais, havendo, portanto, a possibilidade de coexistência da agravante e condenação por homicídio na qualidade de mandante. Referida circunstância constou da denúncia, da pronúncia e foi explanado em plenário pela acusação, impondo-se, então, seu reconhecimento. Foi juntada a jurisprudência neste sentido. Considerando a presença de 3 agravantes e a ausência de atenuantes, aumenta a pena no patamar de metade, resultando a pena, então, nessa segunda fase, em 18 anos de reclusão. Terceira fase, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, tornando, então, definitiva a pena fixada em 18 anos de reclusão em relação ao réu Caio Henrique Saraiva. Regime de cumprimento da pena, privativa de liberdade para ambos os réus. Regime inicialmente fechado, conforme artigo 33, parágrafo 2º, a linha A e parágrafo 3º do Código Penal. Pena superior a 8 anos, com homicídio duplamente qualificado, hediondo. Não há que se falar em concessão de recorrer em liberdade em relação ao Victor Emanuel dos Santos Almeida, uma vez que permanecem intactos os requisitos da prisão preventiva. Respondeu preso ao processo e sobreveio sentença condenatória em regime inicial fechado, em homicídio duplamente qualificado, classificado como hediondo. Ademais, em 12 de setembro de 2024, ou seja, em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, decidiu-se que os condenados por júri popular podem ser presos imediatamente após o julgamento. A decisão foi tomada por maioria de votos no julgamento do recurso extraordinário 1235340, com repercussão geral, tema 1068 do Supremo Tribunal Federal. A tese de repercussão geral foi fixada da seguinte maneira: a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, que é o Conselho aqui de Sentença, independentemente do total da pena aplicada. Assim, não obstante Caio Henrique Saraiva tenha respondido ao processo em liberdade, sobrevindo sentença condenatória e considerando principalmente a imposição do regime de cumprimento ser inicialmente fechado, conforme o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, não concede aos sentenciados o direito de recorrer em liberdade, decreta a imediata execução da pena imposta pelo corpo de jurados e recolhimento dos sentenciados a fim de que iniciem o cumprimento da pena em regime fechado. Então, espeça-se desde logo os mandados de prisão para imediata execução das condenações impostas, no termo da tese fixada no tema 1068 do STF, com guia de recolhimento provisório ou definitiva. Então, o cartório já tem que expedir os mandados de prisão, principalmente o do Caio Henrique Saraiva. Substituição de pena e suspensão condicional incabíveis, não cabe substituição da pena ou suspensão condicional da pena, conforme artigos 44 e 77 do Código Penal. Não houve instrução específica quanto à reparação dos danos civis. Demais disposições: condenar o Estado do Paraná ao pagamento dos honorários advocatícios dos defensores dativos nomeados,
Dr. Calixto Walter Falheiros, conforme tabela PJOAB, válida a sentença de certidão, e doutora Michele Segura Sanches Moretti, também conforme tabela PJOAB, válida a sentença como certidão. Condeno ainda os réus ao pagamento das custas e despesas processuais da forma da lei. Após o trânsito em julgado da sentença, lançar o nome dos réus no rol dos culpados e sistemas cabíveis, expedir guia de recolhimento, comunicar distribuidor, instituto de identificação e justiça eleitoral e liquidação das custas. Cumprir as demais disposições do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Dou então a presente sentença, por publicada em plenário do Tribunal do Júri de Centenário do Sul e por intimados, os acusados, defensores e o Ministério Público. Registre-se. Sala das Sessões do Tribunal do Júri da Comarca Centenário do Sul, 11 de dezembro de 2024. André Luiz Palhares Montenegro de Moraes, juiz-presidente do Tribunal do Júri. Então, agradeço principalmente aos senhores jurados pelo cumprimento do dever. Agradeço a presença dos policiais que fizeram a escolta do réu para que fosse possível o julgamento, dos policiais militares que garantiram a segurança em plenário, de todos aqueles que acompanharam. Também parabenizo sempre pela atuação, de forma técnica e eficiente, a defesa e o Ministério Público. Tá? Tem todos o reconhecimento pela participação, principalmente os defensores, né, que aceitaram a nomeação para que o júri pudesse se realizar nesta data. Indago as partes que querem fazer uso da palavra. Não, Excelência, somente desejar, já que a gente está no final do nosso ano, aí, dia 18 começa o recesso, um próspero ano novo, Feliz Natal para todos aí, que eu sigo à disposição da população aqui de Centenário do Sul para qualquer coisa. Defesa, Fazer uso da palavra, não? Sem interposição de recurso oral no momento. Então, agradeço a todos, também desejando boas festas em final de ano. Declaro, então, encerrada a sessão. Boa noite a todos.